não se compare. Esses dias eu estava orando, pedindo direção ao Senhor sobre os próximos assuntos que Ele queria que fossem falados nos nossos próximos devocionais. E o Senhor me disse que talvez os próximos assuntos seriam difíceis de tocar, mas que seriam assuntos necessários, pois Ele quer nos alinhar. Lembra do outro devocional onde nós falamos do carro? Um carro que precisa ser alinhado para andar em retidão e evitar desgastes e transtornos desnecessários. Pois é isso que Deus quer fazer conosco, por meio da sua palavra, e quer alinhar nossa vida. A leitura do nosso devocional hoje é lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Que cada pessoa examine a sua própria vida. Então poderá se alegrar sem precisar se comparar com os outros. A Bíblia nos fala de uma mulher que caiu na armadilha da comparação e, consequentemente, também na armadilha da competição. Penina e Ana, elas viviam na mesma casa, mas carregavam dores diferentes. Penina tinha filhos, Ana não tinha, mas tinha um amor especial do marido. Cada uma tinha algo que a outra não tinha. E é exatamente aí que a comparação nasce. Ela nasce quando nós começamos a olhar para a vida do outro e perceber aquilo que nos falta. Talvez Penina olhasse para Ana e pensasse: eu tenho filhos, mas ela tem um coração de Eucana. E então o coração dela começou a fazer contas. Eu tenho isso, ela tem aquilo. Eu conquistei isso, mas ela recebeu aquilo. E era exatamente o que eu queria. E a comparação é um lugar perigoso, porque é o lugar onde nasce uma competição. E infelizmente é uma competição que ninguém vence. Pois no reino de Deus não fomos chamados para nos comparar, e muito menos para competir uns com os outros. Pelo contrário, fomos chamados para cooperar uns com os outros. Sempre vai existir alguém que tem algo que você não tem e que eu também não. Sempre vai existir uma área da nossa vida onde as outras pessoas parecem estar à nossa frente. E quando o coração entra nesse lugar da comparação, a nossa alma começa a perder a paz. Porque a comparação, infelizmente, tem esse poder. Ela deforma a nossa visão, ela embaça a nossa visão. Onde poderíamos enxergar muitas bênçãos, começamos a enxergar a insuficiência, aquilo que nos falta. A satisfação começa a dar lugar à insatisfação. E onde havia gratidão, começa a haver reclamação. Tudo porque decidimos comparar a nossa vida com a dos outros. E talvez o que você tem que parece insuficiente, parece ser isso porque os seus olhos estão presos naquilo que o outro recebeu. O problema de Penina não era Ana, mas era o seu coração que não conseguia descansar e confiar no que Deus já tinha colocado nas suas mãos. Daí começou a competição. Ela começou a se levantar em rivalidade. E isso ainda acontece no dia de hoje. Muitas mulheres têm histórias, conquistas, vitórias, mas ainda vivem olhando para aquilo que falta nelas. E sem perceber, deixam a comparação roubar a alegria daquilo que elas já possuem. Mas Deus nunca nos chamou para viver medindo a nossa vida, olhando a vida dos outros. Ele nos chamou para confiar. Porque quando o coração descansa e confia em Deus, algo é mudado dentro de nós. Os olhos param de procurar aquilo que nos falta e nós começamos a reconhecer aquilo que nós já recebemos de Deus. E quando isso acontece, a nossa alma finalmente encontra paz e o nosso coração transborda de gratidão. Porque entendemos que Deus nos fez únicos e seus planos para nós são incomparáveis. Não precisamos ficar olhando para a vida alheia e muito menos competir com as pessoas para termos uma autoafirmação. Não é isso que prova ou mede o nosso valor. E não foi para isso que Deus nos chamou. Para a gente refletir no dia de hoje, algumas perguntas. Quantas vezes nós vimos as outras pessoas se destacarem, alcançarem êxito ou conquistarem algo que nós não conseguimos? E como nosso coração se comportou diante disso? Nosso coração conseguiu se alegrar e celebrar a conquista, a vitória, o destaque do outro? Ou o nosso coração se encheu de ciúmes e inveja? Que Deus possa sondar o nosso coração.
Quantas as bênçãos que Deus já nos deu e que nós deixamos de celebrar porque estávamos ocupados demais olhando para a vida de outra pessoa, olhando para a vida da amiga, olhando para a vida do próximo. Deus não quer que a gente faça isso. Não se compare, não se diminua. Não queira ser uma pessoa também melhor do que os outros, mas queira ser uma pessoa melhor que você foi ontem, uma pessoa melhor a cada dia. Você é um ser único e aquilo que Deus tem para você também é. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nessa palavra no dia de hoje e que você e eu possamos permitir que o Espírito Santo nos leve a fazer hoje uma autoanálise, que Ele nos sonde no profundo e nos tire hoje se nós estamos nesse lugar da comparação. E se porventura talvez entramos também na armadilha da competição, que o Senhor nos tire desse lugar, que Ele resgate o nosso coração desse lugar, porque não é onde nós devemos estar. Não é. Para que nada roube a nossa alegria, para que nada venha roubar a nossa satisfação, para que os nossos olhos não sejam embaçados pela lente da comparação e da competição.